Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre quantidade. Quanto de teste de unidade eu preciso fazer no meu código para que ele não tenha bugs, para que eu tenha alguma garantia de que aquilo não vai ter erro? Como que eu faço para calcular? Será que existe uma conta que eu consigo fazer? Será que eu posso fazer algum tipo de estimativa? Que tipo de análise eu tenho que fazer? Vamos falar desse assunto porque ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Para começar, vamos falar aqui por que esse tema é tão importante, por que eu acho que é legal trazer isso para discutir aqui com você. Primeiro porque essa é uma dúvida muito comum. Eu escuto bastante, as pessoas sempre me perguntam isso. Ah, mas será que tá bom esse tanto de teste? Será que eu tenho mais algum teste para fazer? O que você acha? Você acha que precisa de mais? Você acha que é pouco? Você acha que é muito? Principalmente para quem está começando na área de programação e começa a ter ali seus primeiros contatos com teste. Às vezes você nem está começando, né? Às vezes você nunca teve contato com teste de unidade, nem com nenhum tipo de teste. E a gente fica sempre com essa dúvida na cabeça, né? Pô, será que eu fiz teste suficiente? Quanto é o teste suficiente? Uma coisa que potencializa esse tipo de dúvida é que nós, programadores, a gente gosta de número. A gente gosta das coisas muito bem exatas, muito bem detalhadas, né? Acho que é uma coisa natural para quem trabalha com exatas. A gente acaba se acostumando com a ideia de que olhar para números vai trazer para a gente uma noção de bom ou ruim. Ah, será que se eu atingir aquela meta significa que tá bom? E se eu não chegar perto daquela meta significa que não tá ruim? E aí a gente sempre acaba buscando esse tipo de coisa, né? Pô, qual que é o número ideal? Quanto eu preciso? Quanto eu tenho que alcançar? Quanto eu tenho que ter? Eu acho que sim, números são positivos, eu acho que é uma coisa boa. A gente tem que ter meta na nossa vida, tem que ter meta no seu trabalho, tem que ter prazo para entregar as coisas, tem que ter, a gente tem que ter objetivos, né? Se a gente não tem um número à vista, ali na frente, alguma coisa que a gente quer alcançar, a verdade é que a gente nunca sai do lugar, né? A gente vai ficar sempre parado no mesmo lugar, sem fazer nada, a gente procrastina as coisas, a gente deixa de fazer aquilo que precisa. Então é sim muito importante você ter números, é importante você ter metas, ter objetivos dentro do seu trabalho, dentro das suas atividades. Só que nesse caso, especificamente, quando a gente está falando sobre testes de unidade, ou até da disciplina de teste de software de uma forma geral, você precisa tomar um certo cuidado quando você fala sobre números. Na nossa área a gente fala muito sobre números de teste aqui e muitos deles eles fazem você entender algumas coisas do jeito errado aí. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente nessa aula aqui. E aí, como que esse conhecimento pode te ajudar? Por que você precisa saber quanto teste de unidade você tem que fazer? Se é que existe uma quantidade ideal para você chegar ali num código que não tenha bug, né? E esse tipo de conhecimento ele vai gerar foco naquilo que é importante. É muito fácil a gente se distrair na hora do desenvolvimento olhando para coisas que não têm importância nenhuma. Quantas vezes você já não se pegou fazendo uma micro-otimização ali no seu código? Alguma coisa ali que você acha que vai gerar um ganho gigantesco e no final, de verdade, não somou nada. A gente é muito focado em detalhezinhos. Até pela tecnicidade do nosso trabalho, né? A gente é acostumado a ver muita coisa técnica, principalmente quem está começando na área. Quem está começando se deslumbra muito com o nome das coisas, com as formas de fazer. A gente tem centenas de formas diferentes de fazer a mesma coisa. E cada cenário exige um conhecimento específico diferente. Não estou dizendo aqui que são coisas inúteis, que você não tem que fazer micro-otimizações no seu código também. Mas cada coisa que a gente aprende tem uma aplicação específica. E como são muitas coisas que a gente estuda, principalmente no começo da carreira, a gente tem uma tendência muito grande, nós devs, a gente tem uma tendência muito grande a começar a se distanciar daquilo que importa de verdade. A gente vai entrando no detalhe e, cara, programação, cada vez que você entra num detalhezinho, fica parecendo que você cai num buraco negro, assim, ó, você some de um lugar, aparece no outro. E do nada você está fazendo uma coisa totalmente diferente do que você tinha começado.
Então, isso é muito comum. Não se culpe se você se vê nessa situação no seu dia a dia. Se você parar para pensar, eu tenho certeza que você vai lembrar de algumas situações, não uma ou duas, né? Se você já trabalha na área, claro, né? Você vai lembrar de várias situações onde você passou por isso. Eu passo por isso também. É muito comum, né? A gente entra num assunto, começa a desviar daquilo que importa. É muito comum realmente. Então, esse tipo de conhecimento, ele gera foco naquilo que é importante. E vai te ajudar a ganhar tempo. Quando você tem foco, quando você entende o que você precisa fazer, entende aquilo que realmente importa na hora que você está programando, é nesses momentos que você começa a ganhar tempo. Na verdade, ninguém ganha tempo, né? Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo no dia, são 24 horas. Não dá para negociar, né? Não dá para arrumar uma horinha a mais no seu dia. Você vai ter sempre as mesmas 24 horas que todo mundo tem. O grande problema é que quando você não tem foco, você começa a desperdiçar o seu tempo com as coisas erradas. E aí não sobra tempo para fazer aquilo que você precisa fazer. Então esse tipo de conhecimento gera foco e logo foco também vai te ajudar a ganhar tempo. E quanto mais tempo você tiver, mais testes você vai conseguir fazer. Então a gente sempre fala que não faz teste de unidade porque não tem tempo. Olha aí, um jeito de você ganhar tempo é aprender a gerar foco no que é importante. Uma coisa muito comum que também acontece no nosso dia a dia como dev, quando você começa a fazer teste de unidade, é que você começa a esbarrar em várias situações onde você precisa ter conhecimentos específicos de teste. Você precisa ter conhecimento da ferramenta, da linguagem. E aí, às vezes, começa a ficar mais difícil do que parece, ou até mais difícil do que deveria ser. E aí, esse tipo de cenário, quando a gente bate nele, a gente começa a travar. Você fica olhando pro código, você fica, caramba, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa parada aqui? E esse tipo de travamento ali no seu trabalho, né, quando você empaca desse jeito, muitas vezes gera frustração. Você começa a se sentir mal, né? Você se sente uma inútil. E muitas vezes isso acontece porque você não tem foco. Você está se perdendo naquilo que tem que fazer. Então, se você começar a olhar para aquilo que realmente importa, você vai ver que muitas vezes não tem necessidade de fazer aquele montão de coisas, de testar determinadas coisas, né? Mas vamos falar disso agora nessa próxima parte aqui. Então, reduzir a frustração acho que é uma coisa bem importante. Eu particularmente, muitas vezes eu me sentia frustrado também. Pô, precisava saber isso aqui, não sei, vou ter que comprar um curso. E eu comprava um curso que eu não fazia, infelizmente é comum. A primeira coisa que você tem que entender é: toma muito cuidado com as conclusões erradas. Como eu falei lá no começo do vídeo, os números, a ideia de números que a gente tem na área, às vezes te leva a concluir coisas erradas. Tem muito número, em todo lugar que você olhar, na IDE, no softwares da PM, em todo lugar vai ter software de análise, né? Vai ter alguma coisa ali que vai te dar um número e você vai querer se basear nele para fazer alguma coisa, para achar que você está melhor ou que você está pior. Como eu disse, não é um problema você ter números, não é um problema você ter objetivos. Você só tem que tomar cuidado naquilo que você está mirando. Às vezes, se você está mirando na coisa errada, você vai acertar. E se você acertar a coisa errada, pode te trazer problemas. Então, no caso dos testes de unidade, quantidade não é tão importante quanto a gente imagina. Não é. Na própria ideia do Visual Studio, a gente tem ali a quantidade de testes de unidade, a quantidade de testes que tem dentro do seu projeto, testes funcionais, testes de integração. E às vezes a gente olha para aquele número e acha que é muito legal. Quantas vezes você já não abriu um projeto aqui no seu Visual Studio, na sua IDE aí, e quando você olhou lá na Solution, né, quando você olhou lá o Test Explorer, por exemplo, tinha lá 1000 testes. Ou, em outras situações, tem 5 testes. É claro que, se você tem 0 testes, ou nesse caso, se você tem 5 testes, né, se você tem um base code, aí, sei lá, de 100 mil linhas, provavelmente 5 testes é pouca coisa. Provavelmente você teria que ter mais testes. Mas não significa que aquilo é um cenário bizarro, que aquilo é um cenário desastroso. Desastroso mesmo é você não ter teste. Se você não tem teste nenhum, 0, aí a quantidade é um problema. Passa a ser importante. Agora, se você tem 100, ou se você tem 1000 testes, não é tão relevante quanto você acha.
Existe, claro, um limiar, né? Talvez um número mínimo de testes que você deveria ter, mas se eu for te falar agora, assim, sem contexto nenhum sobre o seu projeto, o número mínimo que você tem que ter é 1. Se você tiver um teste, já é melhor do que ter 0 testes. Pensa que o software é uma coisa que está sempre em evolução. Ele está sempre em movimento. Eu acho engraçado isso porque é muito comum você chegar nas empresas e as pessoas acompanham a quantidade de testes que o projeto tem, mas elas não acompanham, por exemplo, a quantidade de linhas de código que o projeto tem. E linhas de código é uma coisa muito mais relevante, na maioria dos casos aí, do que a sua quantidade de testes de unidade que tem lá. Como eu disse, não que a quantidade não seja importante, né? Mas o tamanho do seu base code vai te dar uma noção melhor. Se você tem um código que tem 100 linhas, de repente 5 testes são suficientes. Agora, se você tem 100 mil linhas, provavelmente não. Então a proporção talvez seja um número relevante, mas quantidade, um número absoluto, 100, 5, 50, 5 mil testes, não quer dizer tanta coisa quanto você imagina. Até porque a quantidade de testes pode ser alta, mas você pode ter um monte de teste ali que não testa nada. Então não adianta você ter um montão de testes se eles não têm qualidade. Se eles não estão efetivamente testando aquilo que importa. Verificando as regras. Validando os fluxos, as entradas e as saídas. Verificando principalmente se os requisitos são atendidos. Se o software faz aquilo que a gente precisa. É por isso que quantidade não é tão relevante assim quanto a gente acha. E aí, para piorar esse cenário aí, infelizmente não existe um número ideal. Eu queria muito vir aqui no canal e te dar um monte de formulinha mágica para você trabalhar. Eu queria muito, de verdade. Eu acho que ajudava demais a nossa área. Mas não é assim que funciona. Aliás, não tem nada no mundo que tem uma fórmula mágica que resolve tudo que você precisa. A vida não é tão fácil assim. Quando é fácil, você tem que desconfiar, porque tem algum boi na linha ali. Tem algum gato ali no meio que não é aquilo que estão te falando que é. Não existe fórmula mágica. Não existe. Tipo aquele golpe do bilhete de loteria premiado, né? Que o cara vai lá, chega com um bilhete, fala que se você der R$500, ele não pode ir na lotérica, você dá R$500 para ele, você pode ir lá trocar o bilhete. Cara, isso não existe. Não existe. As pessoas caem nesse golpe porque elas querem o passo mágico. Elas querem a vida fácil. E infelizmente a nossa vida, principalmente aí de quem é dev, nossa vida ela não é tão fácil assim, né? Tem vários complicantes. Então não existe um número ideal, não tem uma fórmula que você calcula e você vai chegar num número. Não existe. Existe você fazer uma análise do contexto, né? Existe você olhar para várias coisas, mas cada situação, cada sistema, cada software vai ter a sua quantidade suficiente. E não é nem ideal, né? Como eu disse, o software é uma coisa viva. Ele está sempre em andamento. Os seus testes vão aumentar e diminuir, inclusive. É outro ponto também sobre a quantidade, né? Às vezes os devs se preocupam em tirar teste. Cara, você tem que tirar teste de lá também, não pode só aumentar. No seu código, você só aumenta o código? Você não tira linhas do código também? Você troca 10 linhas por 2 linhas? Acontece, não é só refactor, às vezes troca uma regra. Então, você precisa também diminuir a quantidade de testes. Precisa passar por uma limpeza. Muitas vezes tem teste lá de 2 anos atrás que nem serve para mais nada. Então, não existe um número, um cálculo. Existe sim análise combinatória. Análise combinatória existe e ajuda de verdade, né? Porque muita gente às vezes fala assim, mas então existe lá o número de complexidade cognitiva, o número lá de complexidade ciclomática. Esses caras, eles falam a quantidade de teste porque a gente fala sobre ramificação, sobre a quantidade de casos de teste que a gente tem que passar. Isso sim existe, é uma análise matemática, né, um modelo matemático,
E ele ajuda sim, se você souber usar a seu favor, em algumas situações específicas, ele ajuda até mais do que uma análise de contexto. Mas isso não é uma solução mágica também. Eu já vi estudos, vários estudos, sobre a criação automatizada de teste de unidade, tendo como base aí uma análise combinatória, análise de complexidade ciclomática ou complexidade cognitiva, enfim. Chegar no número de combinações e aí fazer uma análise ali, parecida com a análise que o compilador faz, para saber quais são os casos que precisam testar, quais são os valores possíveis. Dá para fazer? Eu acredito que dê para fazer, que seja possível. Cara. Se a gente conseguiu mandar um foguete para a Lua há, sei lá, 20 anos, 20 não, 60 anos atrás, eu acho que foi isso. Com certeza a gente consegue fazer um negócio desse. Hoje, né, principalmente. Agora, é efetivo? Não é efetivo. Nunca vai ser. Nunca é complicado, né? Pode ser que, sei lá, vai que o negócio avança de um jeito doido e aí daqui a 2 anos acontece, né? Então nunca na nossa área é uma coisa muito ruim de se falar. Mas a tendência é que isso vai ser muito complexo. É como codificar. É a mesma análise que a sua inteligência artificial, aí, seu algoritmo de redes neurais vai ter que fazer para fazer um código, é a mesma que ele tem que fazer para testar o código. Então, análise combinatória ajuda, sim, mas não é a solução definitiva. É uma coisa que você precisa conhecer. Não é que você precisa, né? Vai te dar uma certa vantagem ali na hora de você fazer seus testes. Mas não é uma solução definitiva. E aí, a principal conclusão errada que esse negócio de números aqui leva a gente, quando a gente fala sobre teste de unidade principalmente, é code coverage, cobertura de código. As pessoas tendem a achar que cobertura de código é a garantia da qualidade da sua entrega. E não é. Então você não deve usar a cobertura de código para saber quantos testes você precisa fazer no seu código. Não é isso. Cobertura de código, ela não tem relação com aquilo que importa de verdade. Não tem relação com o contexto da sua aplicação. A cobertura de código tem a ver com executar o código dentro de um contexto de teste. É só isso. Então não fica. Uma coisa muito fácil de burlar, inclusive. Assim como você pode fazer um teste que não testa nada, você também pode fazer um teste que passa pela cobertura do seu código e também não testa nada. Então não use cobertura de código como uma meta, como um objetivo para dizer se seu código tem bug ou se não tem. É muito comum você ver isso nas empresas. Você pode usar isso como um apoio? Pode. Mas, assim como a quantidade de testes não te ajuda com isso, cobertura de código também não vai ajudar. Você pode usar dentro do seu pipeline e falar assim, olha, mas se não tiver mais de 70% de cobertura de código aqui, não vou deixar implantar esse código. Tá tudo bem você fazer isso. Desde que você saiba que isso não é uma garantia de qualidade. Isso não tem a ver com seu código não ter bugs. Isso só tem a ver com o número que um analisador tirou para você. Beleza? É um indicador. Não é uma meta, né? Cobertura de código. Esse, cara, é um erro crasso. Toda empresa que você vai te falar que cobertura de código é uma coisa boa para garantir qualidade. Principalmente chefe. Chefe adora ver número e falar que as coisas são importantes, porque tem que ter esse número aqui. Cobertura de código é legal, é interessante. É importante em alguns cenários, sim, mas não é um atestado de qualidade, não é um certificado de qualidade. Se um dia seu chefe, sua equipe falar que isso garante a qualidade do seu código, repete para me mandar um e-mail no andré@desenvolverideias, e aí eu respondo, eu mostro um caso, posso te mandar um código aqui que mostra exatamente como você faz para burlar a cobertura de código. E aí você vai poder mostrar para todo mundo aí que também não tem nada a ver essa parada aí sobre qualidade e cobertura de código como meta. Inclusive, eu acho que tem um vídeo no canal, eu vou procurar, se tiver eu vou deixar linkado aí em cima, e aí na descrição do vídeo também vai ter, e aí você vê lá. Eu acho que eu já tenho um episódio que fala sobre
cobertura de código, né? Code coverage. Eu acho que eu falei sobre isso lá, sobre como que você burla. Eu vou linkar aí ele de qualquer jeito, aí você procura lá. É interessante também se você não tem esse conhecimento. Se quantidade não é uma coisa importante, como que eu vou fazer para ver se a quantidade de teste que eu fiz é boa, é ruim, é positiva, é negativa? Você precisa pensar naquilo que gera valor de verdade para a empresa. Aquilo que gera valor para o negócio. É isso que importa. Às vezes eu fico de queixo caído, assim, a quantidade de vezes que durante o nosso trabalho a gente para de pensar em entregar valor e começa a pensar em umas paradas que não tem nada a ver. Sabe que questões burocráticas, discussões sobre o que fazer e o que não fazer. Aquilo que a gente entrega como deve e que gera valor de verdade para a empresa é software que funciona. Se você não entrega software que funciona, você está dando prejuízo para a empresa em vários níveis diferentes. Não é só porque o cara foi fazer uma transação bancária e aí o software que você fez que faz a transação deu pau no momento de receber o dinheiro. Ou, sei lá, sumiu com o dinheiro. Não é só isso. Você gera problema porque o seu cliente não consegue fazer aquilo que ele precisa. E aí, o seu cliente ele vai reclamar. Ele vai gastar tempo de um atendente do suporte para ajudar ele. Ele vai gastar o tempo de, sei lá, de um gerente comercial da sua empresa, porque ele vai ficar reclamando. Pô, você me vendeu um negócio que não serve. Ele vai reclamar para um amigo dele que é do mesmo ramo, que é cliente seu também. E aí ele vai fazer seu outro cliente não comprar mais de você. Quando a gente entrega software que não funciona, a gente gera vários tipos de problema para a empresa. Então, o nosso trabalho como devs, sempre, anota isso, isso é muito importante. Bota um post-it no seu monitor para você não esquecer. Nosso trabalho como devs, que gera valor para a empresa de verdade, é entregar software que funciona. Software que funciona. Ei, André, mas o que é software que funciona? Software que funciona é software que não tem bugs. Não existe software que não tem bugs. Eu queria muito que existisse, mas não existe. É claro que existem bugs idiotas, que são bugs extremamente técnicos, né? E existem bugs que são microbugs ali. São bugs que às vezes acontece, às vezes não acontece, às vezes ele pode gerar. O software até funciona, mas ele está fazendo uma transação errada. Funciona assim do ponto de vista técnico, né? Não dá erro na tela, o usuário não crasha, a aplicação não crasha ali na tela do seu cliente e aí cai tudo, derruba o servidor. Às vezes não acontece isso. Mas, como eu disse, você está fazendo uma transação bancária e aí você faz o dinheiro sumir em vez de debitar de um lugar que ele está do outro. Isso também é um bug. Muitas vezes um bug de segurança e pode gerar outros problemas. Então, o que é software que funciona? Primordialmente, software que funciona, funcionar, pelo menos aqui no canal, a definição de funcionar que você vai ouvir aqui é fazer o que o cliente precisa, atender o requisito. Lembra? É para isso que a gente programa. A gente programa para fazer um software que ajuda seu cliente. Seu cliente precisa fazer alguma coisa. Software automatiza isso. Se você não fizesse o sistema de banco, o Bankline, ou sei lá como chama aí no seu banco ou na sua empresa, o seu cliente ia ter que ir até a agência para fazer transação bancária, como a gente fazia há 20 anos atrás. Hoje não precisa. Por que não precisa? Porque tem uma equipe de tecnologia que faz um software que funciona. É para isso que a gente programa. E é isso que você tem que mirar sempre. Funcionar é fazer o que o cliente precisa. Seu software eventualmente vai ter bugs. Ele vai ter erros. A gente é humano. Então você pode fazer uma entrega que não tem bugs naquele momento. Mas dentro do software eventualmente vão ter bugs. A sua entrega, o seu pedaço de entrega pode não ter bugs, mas quando ele encaixa num outro pedaço pode dar um outro problema. É uma coisa que é muito instável por natureza. Então não pense em software que funciona, software que não tem bugs. Todo software vai ter bugs, em algum momento. Em algum momento pode não ter, em outro momento pode ter.
Agora, software que funciona, essa definição de funcionamento, ela vai se aplicar a todo momento. Software que funciona é aquele que faz o que o seu cliente precisa. Pensa no bug como uma não conformidade. Então, outra definição que eu gosto de usar aqui no canal, porque a gente escuta muito bug, principalmente a gente programador, a gente escuta muito bug e acha que é erro técnico, né? Ah, deu um object reference not set. Ah, deu um index out of range. Não, bug não é exception. Bug é quando o seu software faz alguma coisa que não foi pedido. Ou faz alguma coisa que não atende o que foi pedido. Isso é um bug. Uma não conformidade com os requisitos. Se você pensar desse jeito, é muito mais fácil de você entender, inclusive de trabalhar. E aí quando você pensar aqui em quantidade de testes, será que está suficiente? Será que esses testes que eu fiz, eles servem? Será que eu preciso fazer mais testes? Lembra dessas duas definições. O que é software que funciona e o que é um bug? A quantidade de testes que você faz, ela é suficiente uma vez que o seu código faz aquilo que o seu cliente precisa. O que ele pediu? Volta lá no requisito, se você tem um requisito, né? Volta lá no requisito, dá uma lida, vê se cumpre o que ele pediu. É assim que você sabe se a quantidade de teste que você fez é suficiente ou não. Não é olhando para números, não é olhando para um painel, não é perguntando, perguntar para o coleguinha você pode também, não tem problema. Mas não é um indicador fixo, um número ideal, um número mágico, uma conta que você vai chegar. Não é. A quantidade de testes que você precisa fazer é igual àquelas que vão garantir que o seu código faz aquilo que o seu cliente precisa. Ou seja, que vai fazer você entregar software que funciona. É claro que erro técnico é uma coisa que não gera valor. Porque se você tem um erro técnico ali, faz um loop e dá um index out of range. Cara, você está entregando software que não funciona, já por natureza. A definição ela não muda, né? Ele tem que fazer aquilo que o cliente pediu. Quando ele clica no botão e dá uma mensagem de erro, o software parou de fazer aquilo que o cliente pediu também. Então, erro técnico, obviamente, também não gera valor. E esse sim é uma coisa que você consegue cercar e olhar. Para isso, você pode usar análise combinatória. Para isso, a análise combinatória vai te ajudar, a matemática vai te ajudar. A olhar os caminhos, a olhar as branches, as divisões. Pô, passou por aqui, não passou. Chegou aqui com um número X. Isso sim vai te ajudar. Mas erro técnico é uma coisa que você precisa aprender a remover do seu código durante a sua carreira. E não é que assim, você vai fazer um código que nunca vai causar um erro técnico. Não é isso também. Se os caras é júnior ou sênior ou super master blaster lá, não importa. Todo mundo comete erro técnico, não tem problema. Mas é para isso que a gente faz teste de unidade também. Para evitar que pelo menos os erros idiotas não vão acontecer. E aí, obviamente, ali você vai ter que trabalhar também para que seu teste cubra aquilo que o cliente precisa. Mas você vai ver também com o tempo que muitas vezes as duas coisas elas estão meio que conectadas. É muito raro acontecer um caso onde um erro técnico não estava diretamente ligado a uma necessidade do cliente. Às vezes direta, às vezes indireta. Por exemplo, quando você dá um index out of range lá, muitas vezes o dev olha para aquilo como uma coisa pura e simplesmente técnica. Ele fala assim, mas aqui é porque não tem... essa lista aqui geralmente tem 5 itens, mas ela só tem 1. E aí, sei lá, o dev vai lá e faz um contorno maluco ali. Então se não tem 5, vai só até o máximo de quantidade que tem dentro do array aí, um array.length lá e resolve o problema. Mas muitas vezes o problema não está relacionado ao index out of range que deu. Ele está relacionado ao problema de não ter os 5 itens. Deveriam ter 5 itens. Por que só tem 1? Só que não deu problema em outro lugar? Então isso é uma não conformidade com aquilo que o seu cliente precisava. Você vai ver que na maioria das vezes é isso que acontece. Não são, as coisas estão sempre interligadas. Né? Se o seu software faz aquilo que o cliente precisa, é mais raro acontecer um erro técnico. Eles vão acontecer, mas realmente
é mais raro. Então, pensa nisso que, cara, entregar software que funciona é o mais importante. E o seu teste tem que mirar nisso também. Não é sobre quantidade exatamente, né? E aí, para concluir a ideia geral, é muito importante que você tenha foco no requisito. Se o teste, o objetivo principal do teste é fazer você entregar software que funciona. E software que funciona é aquele que faz o que o seu cliente precisa. O documento onde o seu cliente pediu, né, aquilo que ele precisava lá, é uma coisa mega importante. Então você precisa focar em requisito. Eu sei que é chato às vezes ficar lendo documento ou ficar trocando ideia indo em reunião, mas é importante. Você precisa entender. O código e o teste, anota isso também, isso é uma coisa muito importante. Código e teste, eles sempre começam pelo requisito. Eles não começam da sua cabeça. Eu sei que no começo de um projeto, se você está levantando o sistema do zero, por exemplo, existem algumas coisas que você precisa fazer ali. Que eu tenho que fazer uma parte tecnológica, infraestrutura tecnológica, né, da minha API, da minha UI. Tem que fazer layout, tem que fazer não sei o que. Essa parte existe. Mas o software, ele não começa por lá. Software começa pelo requisito. Requisito é mais importante. Lembra? Foco naquilo que importa. É isso que vai fazer você ganhar tempo. Seu cliente aceita uma tela feinha. Seu cliente aceita uma API que não tem lá o melhor framework de ORM do mundo. Mas ele não vai aceitar se o software não está funcionando. Então, todo código, todo teste de unidade que você vai fazer, ele começa pelo requisito. Sempre começa por lá. E se você não tem um requisito, porque o meu cliente não escreve, porque não sei o quê, porque a empresa não tem a cultura. Escreve você. Fala com o seu cliente. Eu sei que às vezes a gente discute demais com ele, a gente fala que ele não sabe pedir, que não sei o que, mas cara, o cliente, nesse caso, ele sempre tem razão. Ele sabe o que precisa. Ele está te pedindo. Ele é a melhor pessoa para te ajudar a fazer software que funciona. Então, se você não tem um requisito, conversa com ele. E se ele tem preguiça de escrever, se a empresa não tem cultura, se ele não quer, não tem problema, escreve você. Você não precisa escrever um livro. Não precisa escrever uma Bíblia lá com 900 páginas para documentar um sistema inteiro. Não pensa em documentação pura e simplesmente. Pensa em tirar a coisa da cabeça das pessoas e colocar em algum lugar que não é o código. É muito ruim se o único lugar onde tem documentação é só o seu código. E de novo, não estou dizendo que você precisa ter documentações homéricas. Não é isso. Você pode ter um monte de post-it numa parede, por exemplo. É suficiente. Não é que é suficiente. Pode ser suficiente para você. Você pode ter cards no Gira, no Trello, sei lá, no Azure DevOps, em algum lugar. Você faz do jeito que você quiser. Mas tira da cabeça das pessoas e coloca em algum lugar. Porque uma vez que você tira da cabeça das pessoas e escreve, isso se torna tangível. E aquilo que é tangível é sim discutível. E aí você vai conseguir chegar em software que funciona de verdade. Eu sei que lá no começo a gente falou sobre quantidade de testes, né? E agora a gente termina na conclusão falando sobre requisitos. Mas uma coisa está ligada diretamente à outra. Não pense em quantidade de testes. Num número puro e simplesmente. Numa fórmula matemática para chegar num número. Quem te fala qual é a quantidade de testes necessária para o seu software é o requisito. O requisito vai falar exatamente o que o seu cliente precisa. E aí, baseado naquilo que o seu cliente precisa, você vai conseguir chegar na quantidade de testes. E aí você não tem que olhar para o número, você tem que olhar para a sua lista de testes. E bater o olho na sua lista de testes e falar, eu testei essa situação que está no requisito, eu testei essa situação que está no requisito, essa e essa. É suficiente. Então é assim que você vai chegar na quantidade ideal de testes para você, olhando para o requisito e, consequentemente, entregando um software que funciona. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula aí. Se você gostou, deixa um joinha no vídeo. Se você gostou muito,
assina o canal, divulga o canal também para mais pessoas, porque ajuda a divulgar esse conteúdo, a distribuir esse conteúdo dentro das plataformas. Também, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma coisa que você quer discutir sobre esse assunto, se você tem alguma fórmula mirabolante para chegar na quantidade de bugs, se você acha que tem outro jeito de fazer, e que eu falei alguma abobrinha aqui, deixa um comentário aí no vídeo também, porque é muito bom também ter essa discussão com vocês. A gente cresce muito, aprende muito junto. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.